Olá! Semana de recuperação intensiva, aulas online. Eu queria pedir para vocês, se vocês tiverem dúvida nos exercícios, vocês mandem pergunta no número do WhatsApp que eu mandei. E não mande a tarefa em vídeo. Tem aluno mandando a tarefa em vídeo, não dá para corrigir. São vídeos muito escuros, quando você dá pausa, ele fica escuro demais e você não enxerga. Outra coisa, tem aluno mandando tarefa com foto muito clara, muito difícil de corrigir também, tá? Esses exercícios, são 6 exercícios, vocês vão copiar e responder. E dúvidas, gente, pode perguntar, tá? O primeiro exercício é uma revisão da lista 1, que fala que é para conversão de números decimais em frações. Então, escreva os números decimais na forma de fração irredutível. Então, vocês podem ver que aqui tem 3 tipos de números, olha. Esses aqui são decimais finitos. Esse também é decimal finito. Esse é dízima periódica simples e essa aqui é composta. Então, o decimal finito, ele pode ser escrito na forma de fração decimal, por exemplo, 6 décimos. Eu posso escrever na forma de número decimal, 6 décimos. 25 décimos. 25 décimos. Uma casa depois da vírgula é décimo. E eu posso fazer o contrário, por exemplo, 5 milésimos. Não, 5 não, 3 milésimos. 3 milésimos. Agora, se eu escrever assim, com uma barrinha em cima, significa que o número é dízima periódica. Então, ele é o período sobre 9, tá? Se for 0,25, ele é 25 infinito. 25 sobre 99. Agora, eu quero fração irredutível. O que é isso? É a fração que pode ser simplificada. Então, por exemplo, o 6 e o 9 está na tabuada do 3. Então, eu posso simplificar por 3. 6 dividido por 3 dá 2 e o 9 dá 3. 2 terços. Falou? Muito bem. Esse aqui, ó, o F, ele é aquele da dízima periódica composta, que é aquela regrinha no vídeo 1 que eu mandei. Tem também aquele jeito que eu expliquei na aula, né? Que era mais fácil, por exemplo, 1,3. Como é que era a regrinha? Repete normal, 13 menos o que não repete. Quem não repete? O 1 sobre 9, porque 1,3333 é um período só, então é sobre 9. Aí dá 12 nonos. Simplificando por 3, dá 4 terços. Se você pegar 4 e dividir por 3, vai dar 1,3333, tá? Então, é do jeitinho que tá, menos o que não repete. Falou? Segundo exercício. É o contrário do primeiro. Escreva os números fracionários na forma de número decimal. Então, 5 décimos. Você vai escrever nessa forma aqui, ó. Tá?
Todas essas daqui não precisa fazer conta, você escreve direto. Agora, 1/5 e 12/7, como é que eu escrevo na forma de número decimal? Por exemplo, 12/7. Como é que eu escrevo 12/7 na forma de número decimal? Você pega o numerador e divide pelo denominador. Então, 12 na tabuada do 7 está no 1, 1 vezes 7, 7 para 12, 5, vírgula 0, 50 está no 7, 7 vezes 7, 49 para 51. Essa conta ela não vai ter fim, ela vai ser uma dízima periódica. Então, aproximadamente 1,71 reticências. Falou? Facinho? Terceiro exercício. Como a gente vai entrar em estatística, eu vou revisar com vocês porcentagem. Então, a porcentagem, ela tem 3 formas de ser escrita. Na forma simbólica, 12%, na forma de fração, 12%, e 12% eu posso escrever na forma decimal, 12 centésimos, a gente fala 12%. Então, aqui, olha, você vai completar, né? Então, 5%. Então, você vai escrever aqui 5%. E aqui, 5% na forma decimal, 0,05. Falou? Só para você praticar. Por exemplo, se eu tenho um número decimal, 0,03. O que é 0,03 na forma de fração? 3 sobre 100. 2 casas sobre 100. O que é 3 sobre 100? 3%. Falou? Se eu tenho, por exemplo, 18%. O que é 18%? 0,18, que é 18%. Quer dizer, eu tenho 3 maneiras de escrever a porcentagem. Falou? Facinho? Só para a gente praticar aqui a conversão de fração para decimal, de decimal para fração, que você vai pegar e completar, né? Por exemplo, essa que está faltando um 0. 2,5. O que ele é? Ele é 25 sobre 10. Mas se a gente está fazendo porcentagem, não me interessa sobre 10, né? Ele vai ter que ser sobre 100. Então, eu acrescento um 0, vê? Então, fica 250 por 100. É 2 casas sobre 100. O que é isso? É 250%. Falou? Só para você praticar. Decimal para fração, fração para decimal, fração para porcentagem. Tá bom? Muito bem. Aí vem o exercício 4. O exercício 4, ele fala assim: calcule corretamente e deixe as contas. Então, aqui tem 2 tipos de exercício. O A, o B e o C é uma porcentagem de alguém, de uma quantidade. O D e o E é para você calcular a taxa de porcentagem. Então, por exemplo, 25% de R$200. Toda vez que tem essa preposição de, significa que você está fazendo alguma coisa de alguém. Então, a operação é uma multiplicação. Então, por exemplo, 8% de R$30. Então, eu tenho R$30, eu quero dar 8% desse dinheiro para o meu irmão. Quanto que eu vou dar para o meu irmão? 8%, né? Ó, aqui é o exercício 3, escrevi na forma de fração, vezes
R$30. Aí, quando não tem denominador é 1, multiplicação de fração, você multiplica direto. 8 vezes 30, 240, dividido por 100. Aí, essa forma de fração, você vai escrever na forma de número decimal. 240, 2 zeros, onde vai a vírgula? 1, 2, 2,40. Então, de R$30, eu vou dar R$2,40 para o meu irmão. Falou? Facinho? Aí, o D e o E é para você calcular a porcentagem. Por exemplo, qual é a porcentagem de R$25 ser R$5? De 85 laranjas, estragaram 7. Qual é a porcentagem de laranjas estragadas? Então, como que você vai fazer? Por exemplo, eu tenho 80 bananas. 80 bananas. Dessas 80 bananas, estragaram... Quantas bananas? Estragaram 15. Qual a porcentagem? Quantos por cento de banana estragou? Tem 2 jeitos de fazer. Você pode montar a regra de 3 simples, ou você faz direto. Você sempre pega o que estragou, né? A parte que você quer saber e divide pelo total. O total é 80 bananas. Aí você vai fazer uma divisão normal. 15 dividido por 80. Não dá para dividir. 0,0. 150 na tabuada do 80. 8 na tabuada do 15 na tabuada do 8 vai estar no 1. 80 vezes 1, 80. 8 para 15, 7. Para continuar a conta, 0. 70 na tabuada do 8 tá no 8. 80 vezes 8 vai dar 640. Tirando 640 dos 700, sobra 60. Para continuar a conta, 0. 60 na tabuada do 8 tá no 7. 80 vezes 7 é 560. 560 tirando de 600 sobra 40. E aí você vai fazendo. Nesse caso aqui, a divisão vai dar exata. Então, você fazer 3 casas depois da vírgula já dá certo. Mas eu vou fazer mais uma, porque, ó, 40 na tabuada do 8 tá no 5. Então, 80 vezes 5 vai dar 400. 400 menos 400, 0. Então, aqui deu 0,1875. Aí, lembra que eu falei lá que o número decimal você pode escrever na forma de fração? A fração não tem que ser porcento para a gente achar a porcentagem? Então, aqui tem 2 jeitos de você fazer. Você pode fazer direto, você anda a vírgula 2 casas para a direita, fica 18,75%. Ou, se você tiver dificuldade de fazer assim, você pode pegar 0,1875 e multiplicar por 100. Vai dar 18,75%. Não é necessário escrever na forma de fração, tá? Por exemplo, 0,1875. Eu posso escrever 18,75 sobre 100, que vai dar 18,75%. Não precisa pôr na forma de fração e depois na forma de símbolos, você já pode pôr direto. Se quiser fazer assim, pega o decimal, passa para a fração centesimal, né?
Sempre centésimo, porque você quer porcento. E aí você põe na forma de taxa. Quer dizer, estragou de 15 bananas, estragaram 80, estragou quase 19% de banana. Então, por exemplo, se cada banana tinha um custo, por exemplo, de R$5, ele ia ter que aumentar 19% para não ter prejuízo. Falou? Tudo bem? Facinho? Dúvidas, pergunta lá no Zap, tá, gente? E aqui o 5 e o 6 é um probleminha básico. Uma mercadoria de R$250 comprada à vista terá um desconto de 5%. Qual é o preço de venda? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer igual esse primeiro aqui. 5% de 258. Então, igual eu fiz esse aqui, ó. 8% de R$30. Então, põe na forma de fração, multiplica por 30, você vai ter o tanto que de porcentagem que você quer dos R$30. Agora, aqui eu vou ter um desconto, né? Então, depois que você fizer a porcentagem, do 258, você tira o desconto para saber o preço. Falou? E esse aqui é um de taxa. Marcos comprou 25 caixas de maçãs, ele perdeu uma caixa e meia de maçã. Qual é a porcentagem de perda? Então, você vai fazer igual esse daqui, ó. A parte dividido pelo total, vai ter a forma decimal. A forma decimal você põe na forma de fração e na forma de taxa, ou você põe direto na forma de taxa. Falou? Bom estudo, entregar até segunda-feira, que segunda-feira já vou mandar o vídeo de estatística. E não esqueçam de assistir as aulas do Centro de Mídias, tá? Eles estão mais para frente que a gente, mas não adianta eu ficar correndo com a matéria, né? E vocês não entenderem. Então, a gente vai entender primeiro essas continhas de porcentagem, aí eu vou entrar com estatística com vocês, falou? Beijinhos, beijinhos. Até semana que vem que a gente vai ter aula. Não sei se vai ter aula presencial semana que vem, se vai continuar online. Mas conversa comigo, tá, gente? Se tiver dúvida, pergunta. Beijo.